Nada mais útil ao cristão pode ser do que pensar: estou começando a servir a Deus e o dia de hoje pode ser o meu último. Essas belas palavras, Santo Antão, o pai dos monges, ele é nosso santo de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, paz e bem para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. Muito provavelmente você sentiu a minha falta. Na semana passada nós não publicamos o vídeo da semana, porque bem, nasci aqui em Uberlândia aos 8 de outubro de 2020, 18h50 da tarde, com 46 centímetros, 2,685 kg, a minha filha Luísa. Isso mesmo, minha esposa Maiane já estava grávida e o bebê veio a nascer justamente nessa quinta-feira. E toda aquela semana, naquela preparação, naquela ansiedade, acabou que não gravamos o vídeo. Retomamos aqui hoje falando desse grande santo. E, devido a esse grande acontecimento, a expansão da minha família, essa graça de Deus que vem nos acordar pelo menos umas 4 vezes por noite nessa primeira semana, uma menina muito linda, muito abençoada, eu queria informar para vocês que nós vamos fazer uma pausa de uns 2 ou 3 meses aí na gravação dos vídeos. Minha vida agora tem mais essa graça, esse presente, e o meu tempo fica um pouquinho mais limitado, mas eu prometo que a gente vai voltar. Mas vamos lá, Santo Antão, temos aqui um santo do comecinho da nossa igreja. Isso a gente está falando do ano de 250, quando ele nasce, e pasmem, ele é um santo que viveu 105 anos, então ele vai morrer em 356. Ele vai morrer assim pouco tempo depois do Édito de Milão. O Édito de Milão é de 313, quando o imperador para com as perseguições. Então é nesse contexto de Império Romano, de perseguição, e ele vem nos ensinar um monte. E vocês me perguntam, tal como Santa Perpétua, que é das santas mais antigas, que tem os escritos, de onde que vem a informação de Santo Antão? E ele vem desse livrinho aqui. Esse aqui tão bonitinho, que essa aqui já deve ser a 30ª edição, e aí tem as traduções e comentários e tudo mais. Mas esse livro, ele foi escrevido por Santo Atanásio de Alexandria, que foi o 20º bispo de Alexandria. Alexandria, aquela mesma Alexandria que fica no Egito, e ali esse Santo Atanásio, que conviveu com Santo Antão, faz a biografia do santo. O Santo Atanásio, inclusive, é doutor da nossa igreja, então uma pessoa de extrema relevância aí nos conhecimentos teológicos e na construção do que a gente tem como doutrina cristã. Enfim, o livro de Santo Atanásio, quando eu comecei a estudar Santo Antão, comecei a ler esse livro aqui, eu pensei, bem, como qualquer outro santo, compensa a gente fazer um vídeo só sobre ele. Mas é impossível. O texto é riquíssimo em detalhes e a gente compensa ir falando e pontuando cada coisinha, tá? Para vocês terem noção, esse livro ele é dividido como que em parágrafos, vamos dizer assim. São 95 parágrafos, uma estrutura semelhante à do nosso catecismo. Tá? E cada parte é importante. Nós vamos fazer nesse vídeo de hoje, e aí, tal como São Francisco, não tem pressa. Acho que a gente pode fazer vários vídeos não sequenciais, mas eu estudei a parte 1 a 10, então tem ainda 85 partes a serem estudadas e compartilhadas, e só desses 10 pedacinhos já tem muita informação pra gente. Então, pro Frei Sérgio não me massacrar de novo, faz vídeos curtos, não sei o que, vamos fazer só essas 10, um vídeo, vamos tentar ser curto, E aí depois em outros vídeos a gente volta com as outras partes. Mas vamos lá, Santo Antão, e por que ele é tão especial, esse pai dos monges, o santo do deserto? Ele inaugura, o pai daquele movimento que a gente conversou sobre ele lá em São Paulo da Cruz. Se você não viu o vídeo de São Paulo da Cruz, veja. São Paulo da Cruz, ele foi um eremita. Esse aqui foi um dos primeiros eremitas que começou esse trabalho ali no deserto. Pois bem, o ano é 250
250, 251 em algumas outras fontes que eu li também. Ele nasce lá em Alexandria numa família muito nobre. Uma família cristã, pai, e mãe cristãos também. Ele tinha uma irmã, nasce naquela família cheia de posses. Até ali com uns perto de 20 anos, de 18 para 20 anos, os pais dele morrem. Sobra ele e a irmã numa propriedade enorme, numa casa grande, né, cheia de funcionários, daquela coisa toda. E ele começa a ir pensando, né, no caminho para a igreja. Um certo dia, no caminho para a igreja, ele começa a ir pensando o seguinte: nossa, como que será que foi a vida daqueles apóstolos que deixaram tudo para ir seguir Jesus? E ficou com aquilo martelando na cabeça. Não é que a providência santa divina, na hora que ele chega na missa, qual que era o evangelho, o que se tratava da leitura daquele dia lá? Tratava daquele trecho que Jesus fala o seguinte: se você quer ter uma vida perfeita, né? O jovem pergunta: mestre, o que eu faço para alcançar o céu? Então cumpre os mandamentos. Não, mas isso aí eu já faço, eu já observo. Não, então vende tudo que você tem e me segue. Foi essa a leitura. E aí ele teve um estalo, ele falou: eu preciso deixar de ser medroso e realmente vender as minhas coisas e começar a servir a Deus. Então o que ele fez? Ele vai, vende a propriedade dele, doa todos os bens para os mais pobres. Para a irmã dele, ele guarda um pouquinho de dinheiro, digamos assim, para o futuro, entrega ela assim num local lá que o livro aqui ele trata como se fosse um local das virgens. Depois tem uma nota de rodapé que seria algo hoje como se fosse um lugar assim de contemplação feminina perto do que fosse um convento, mas não tinha convento nessa época, né? Enfim, eu vou até tentar achar aqui, quer ver? Aqui, achei. Esta seria a primeira vez que aparece a palavra grega parthenon, no sentido cristão casa ou grupo de virgens. Todavia, nessa época precoce, as mulheres religiosas viviam geralmente com suas famílias, embora se reunissem para exercícios comuns. Mais tarde, a Vida, que é essa obra aqui, nos diz que a irmã de Antão foi superiora de um grupo de virgens, mas uma variante do texto grego, apoiada por diversas versões, traz: consagrou sua irmã à virgindade. Seguimos o texto de Evagrio, deixando a imprecisão. A gente está falando de um texto aí de 18 séculos atrás, que tem que ser traduzido ainda, então é cheio dessas minúcias. Enfim, ele entrega a sua irmã e vai então viver aquela vida de serviço. E ele pensando, como que eu posso fazer isso? Nessa época já era assim pouco comum, né, apesar dele ser um dos precursores, que se vivesse a solidão. E a solidão é uma das partes, segundo essa metodologia de viver essa vocação, para se encontrar a santidade. É sempre bom a gente lembrar que a santidade passa pelo caminho do autoconhecimento. Então eu faço um autoconhecimento, eu revejo a minha vida. O segundo passo, eu abro meu coração para a graça de Deus entrar. E um terceiro passo, eu derramo tudo isso em prol dos irmãos e da conversão e do serviço aos outros, que é a principal virtude cristã, né? Que é o ensinamento que o próprio Cristo nos amou à medida que ele muda até a medida do amor, né? Eu peço que vocês não vos amem uns aos outros como a si mesmo, mas vos amem uns aos outros como eu vos amo, certo? Então, o centro, o cerne da nossa religião, o cerne de ser cristão é se doar a serviço do outro. Pois bem, ele então nesse movimento que estava se surgindo ali de solidão, ele se isola, né, num deserto ali perto, mas um deserto ainda próximo da aldeia, próximo da casa onde ele vivia, onde ele tinha parentes, onde ele tinha uma certa convivência social. E não funcionava assim: eu vou pro deserto, eu me isolo no deserto 20 anos. Mais pra frente a gente vai ver que ele fez isso. Mas o primeiro passo foi o seguinte: eu tenho uma vida em comunidade, eu sou luz para os outros irmãos. E a maioria do tempo eu passo isolado em jejum e oração. E assim ele fazia. E aqui entra uma parte muito interessante da vida de Santo Antão. Nessa convivência que ele tinha ali dentro da aldeia com as pessoas, ele buscava pegar a característica mais marcante de cada uma das pessoas, que seria uma característica boa que ele observava. Então, por exemplo, ele observava que uma pessoa ela tinha um zelo muito grande com a escritura, com a leitura, com o estudo. Outra pessoa ele via que era uma pessoa bastante carismática, no sentido
sentido assim de ser uma boa pessoa, de cumprimentar as outras, de conversar bem, ser afável. Uma outra pessoa, ele via que era bastante paciente com as outras e tudo mais. Então ele juntava todas essas características enquanto ele estava ali convivendo, e quando ele se retirava para essa vida mais eremítica, ele tentava assimilar tudo isso dentro de si e tentava imitar essas outras pessoas. E o livro é muito claro em nos dizer que não era uma competição, assim, que ele não estava tentando ser melhor do que as outras, mas ele, tal como o Frei Sérgio falava pra gente, ele tentava ser melhor para inspirar as outras pessoas, para melhorar as outras pessoas, né? E aí foi assim os primeiros anos da vida dele. Só porque nem tudo são flores, e aí começa uma das principais características assim de Santo Antão, que é o combate com o maligno, um combate implacável. Porque que acontece? No livro até traz assim que os desertos naquela época, talvez ainda hoje, eram um lugar preferido dos demônios, né? Por quê? Porque ali não tinha gente, não tinha a bênção, não tinha a graça, não tinha a oração. Então eles gostavam de ficar ali. E era justamente pro deserto que ele se retirava para viver de jejum e oração, tá? E é interessante a gente ver que esse jejum dele era jejum mesmo. Apesar dele ter vivido 105 anos, né, e com muita graça de Deus, assim, eu acho que o vigor físico na vida de Santo Antão certamente é um milagre, porque ele comia pão e água uma vez por dia, durante toda a vida. E não era assim, e às vezes até demorava mais tempo, não era todo dia certinho, às vezes a cada 2 dias ele uma vez comia um pão, um pedaço de pão e água, né? Então o que ele fazia? Lá no deserto, ele era muito tentado assim de todas as formas. A primeira tentação que ele teve, as primeiras, digamos assim, tentações que ele teve, foi no sentido da recordação da vida antiga dele. Então o demônio a toda hora colocava no pensamento dele assim: poxa, olha lá como era grande sua propriedade, como sua mesa era farta, você fica agora aqui comendo pão, bebendo água apenas, lá você tinha vinho, você tinha alimentos dos melhores, você tinha um círculo social, veja o carinho da sua irmã e não sei o que. Começou com isso. Ele rebateu fácil, né? Ele não. É interessante a gente ver isso, porque eu já vi Frei Sérgio falando isso de outras vezes também. E até mesmo Jesus, quando foi confrontado pelo demônio naquelas tentações, a gente não se dirige ao demônio, a gente não dialoga com o demônio, mas a gente sempre dialoga com Deus, e a gente sempre louva Deus nesses momentos terríveis, né? E assim ele fez para conseguir dissipar isso tudo. Mas o demônio não sossegava. Começaram a vir então tentações da carne, tentações de fornicação, das mais severas possíveis, né? Mais uma vez ele vai rebatendo essas tentações. E aí, entre a vida da aldeia, ali com o pessoal, essa vida de jejum, ele foi vivendo e viveu durante um tempo. É interessante notar também que Santo Antão era muito adepto à escritura, às vezes ele seguia até de maneira literal a escritura e os trechos do evangelho, tal como que o impeliu a vender todas as coisas foi uma interpretação literal daquilo que falou. E entendam, muitas vezes a gente pode interpretar de maneira literal, só que a gente corre o risco de ser fundamentalista, e isso é gravíssimo, né? Mas para Santo Antão, naquela ocasião, ser literal fez parte do caminho de santidade dele. Então é interessante. Uma coisa que eu compreendo cada dia mais é que na vida de estudo dos santos não tem uma receita de bolo, não tem certo, não tem errado. Às vezes uma coisa que funciona para um santo não vai funcionar para outro. Uma coisa que é literal para um não funciona para outro, porque Deus nos dá uma identidade muito própria. Cada um tem um caminho, cada um tem uma história, cada um tem uma verdade. Então não tem como eu querer, beleza, então agora eu vou ser santo também, eu vou abandonar minha família e vou viver no deserto. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente quer ser literal. E eu digo isso por experiência própria, porque esses dias eu quis ser literal. Numa das minhas acompanhamentos espirituais com o Padre Gilberto, eu falei pra ele, antes de começar eu queria confessar. E a partir
partir de agora, todos os encontros eu vou confessar. Aí o Padre Gilberto, aquela sabedoria dele, me olhou assim, ah é? Por quê? Eu falei não, porque veja bem, Padre Pio falava que a alma fica muito feia se ela não confessar uma vez por semana. Pois bem, eu vou confessar uma vez por semana então. Aí o Padre Gilberto, muito bem, muito bonito. Isso de fato, se ele falou, não vou nem questionar. Mas veja bem se você vai fazer isso porque você sente a necessidade ou porque o Padre Pio falou. Porque se você agir conforme um robô, não vai funcionar. E assim é quando a gente tenta imitar literalmente, sem contextualizar para nossa vida, as nossas ações. Eu tô preparado para fazer uma boa confissão uma vez por semana? Hoje eu tenho discernimento para falar que não, que naquela época foi realmente um exagero. Isso poderia trazer alguma outra consequência? Veja que confissão é sempre graça, mas às vezes, muitas das vezes, a gente tenta e a gente cria expectativas na nossa vida espiritual que elas, se forem frustradas, vai causar um efeito um pouco pior. O que eu quero dizer com isso? É melhor a gente ir de maneira lenta e gradual do que querer dar um passo um pouco maior do que a perna, quebrar a cara porque se propôs a uma coisa muito difícil e depois vir com a cabeça baixada pensando, nossa, eu não consegui, ou nossa, Deus não olhou por mim. Veja que as coisas são lentas e foram lentas até com Santo Antão. Por quê? Primeiro ele se isolou, mas digamos assim, se isolou pertinho da aldeia, pertinho dos parentes, pertinho de um certo refúgio. Mas, depois de um tempo de discernimento, depois de vencer muitas tentações, ele falou, agora é hora de eu dar um passo a mais. E o que ele fez? Ele foi então morar nas catacumbas. E aí, moçada, o demônio fez a festa mesmo. Aí ele falou, primeiro era no deserto, agora nas catacumbas. As catacumbas, segundo o livro conta também, uma das notas de rodapé, é um lugar muito querido pelo demônio. Porque ali não tem gente, não tem orações, assim, o lugar fisicamente é atrativo, então fica pairando ali muitos demônios. E é pra lá que o bonito do Santo Antão vai, né? Quando ele chega lá, a primeira noite dele morando nas catacumbas, e assim, gente, tudo isso era de certa forma planejada. Ele confiava na providência, claro, mas ele pedia comida às vezes, né? Ele voltava e pessoas ajudavam ele, né? Mais pra frente a gente vai ver que ele foi pra uma parte, bem que essa eu vou deixar pra parte 2, eu vou falar só até a parte das catacumbas, mas ele vai pra um lugar, ele enterra o pão, que era um método de conservar, e é por isso que eu falo, é tão interessante a parte dele que não dá pra fazer um vídeo só. A vida de Santo Antão realmente me surpreendeu. Pois bem, lá nas catacumbas, o primeiro encontro com o demônio, diz que o demônio assumiu uma forma negra, assim, e começou meio que a dialogar com ele, por que ele estava fazendo isso e tudo mais. E depois o demônio açoitou ele, mas açoitou de uma forma que deixou, assim, feridas. Ele foi torturado literalmente pelo demônio. Literalmente, não foi psicologicamente, foi literalmente. Feriu ele, né? De uma forma, assim, sem iguais, sem precedentes. E aí depois, bem, acharam ele lá no outro dia, todo machucado, né? E perceberam tudo que tinha acontecido, mas ele se levantou e quis continuar firme e foi em frente. No outro dia, o demônio assumiu forma de vários animais e teve um tremor nas catacumbas e aquilo começou a desmoronar e via aquela multidão de animais que, segundo o livro relata, eram touros e escorpiões e cobras e crocodilos e tudo quanto é tipo de bicho, leões rugindo, tentando aterrorizar ele. Mais uma vez, recorrendo às orações e a Deus, ele conseguiu vencer essas tentações. E assim o demônio ia importunando ele sem parar nem um minuto, né? Por hoje, vamos ficar por aqui. Eu vou me empolgando, a gente vai falando sem tanto, né? Vamos só pra gente fechar aqui o que a gente pode aprender com a vida de Santo Antão. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui, muito simples, muito literal da história dele, é o fato de aprender com os outros. Lembra daquela parte que eu falei que na convivência dele em sociedade ele tentava notar a característica de cada um? E a gente, será que a gente não pode fazer isso também? Será que a gente não pode olhar para aquela pessoa
pessoa e pensar, nossa, como aquela pessoa é sorridente, nossa, como aquela pessoa lá do meu trabalho, quando ela chega, a primeira coisa que ela faz é cumprimentar todo mundo. Será que essa não é uma atitude que eu, dentro da minha história, dentro do meu contexto, eu não consiga imitar com a minha identidade? Eu não preciso fazer exatamente como ela faz, mas será que não é uma coisa que eu posso imitar, né? Ou, nossa, veja como aquela pessoa é paciente, como eu tenho sido sem paciência com a minha esposa, com os meus filhos, né? Então, mais uma coisa pra gente pensar aí. A segunda coisa, eu vou pegar até minha colinha aqui e vou falar de um trecho de uma frase dele, que diz assim: aquele que se permite tudo o que é permitido, brevemente passará a fazer também o que não é permitido. Pessoal, a segunda coisa que a gente pode aprender com Santo Antão, independente do jejum e da penitência e de tudo isso que seria um aprendizado de certa forma literal, mas é a gente em pequenas atitudes condicionar o nosso ser a algumas privações em detrimento de um crescimento espiritual, né? Entenda que eu estou falando que nessa sociedade nossa que busca muito o conforto, que busca muito estar saciado e feliz o tempo todo, isso representa um perigo muito grande, porque essas coisas são tão vazias e quando isso se esvair completamente, o que sobra, né? Então a gente tem que buscar essas pequenas privações como um método de crescimento espiritual. É só assim que a gente vai conseguir contemplar a Deus, né? E existem maneiras muito práticas de fazer isso na nossa vida. Sei lá, algum jejum, por exemplo, você vai num restaurante, né? E, sei lá, você é uma pessoa que gosta muito de berinjela. Pode ser que exista essa pessoa, né? Sei, pouco estranho, mas pode ser que exista. Você vai num restaurante, em vez de comer berinjela, você fala assim, não, hoje eu vou abrir mão da minha berinjela para eu me fortalecer um pouquinho. Por mais besta que pareça, à medida que a gente vai praticando isso, a gente vai aprendendo a não estar repleto o tempo todo, a fazer tudo o que é permitido, digamos assim. Eu acho que quando a gente consegue contextualizar isso para nossa vida espiritual, a caminhada e o passo que se dá é grande. Ok, meus amigos? Bem, nós vamos ficando por aqui. Como eu falei no início do vídeo, vamos dar uma pausa aí de uns 2 ou 3 meses até minha pequena sair desse estágio que demanda muito dos pais. Eu acho que esse estágio acaba com uns 40, 50 anos, né? Já dizia minha mãe, uma vez eu perguntei pra ela, falei pra minha mãe e pro meu pai, mãe, vamos lá, na época eu tinha 23 anos, vamos lá, do 0 aos 23, qual foi a idade que eu te dei mais trabalho? Ela e meu pai olharam um pro outro e falaram, 23 anos, ou seja, não acaba nunca. Mas enfim, essa época desses primeiros 3 meses, Luísa vai demandar muito do nosso tempo, muito do nosso carinho. Talvez seja melhor eu focar aqui na minha igreja doméstica, mas eu não quero abandonar. Esse vídeo dos santos fazem muito mais bem para mim que faço do que para vocês que assistem, podem ter certeza absoluta, tá bom? Um beijo, um abraço, se inscreva no nosso canal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.